Eu só vou começar a falar quando eu aparecer aqui, né? É isso? Vai ficar os dois na tela? Pode responder por aqui também. Hã? Me desmuta aí. Eu vou ficar vendo esse? Uhum. Pode responder aqui. Ah, tá. Tá. Tá me ouvindo, Mikau? Tô. Tá. Tá me ouvindo bem? Super bem, e você? Tô te ouvindo. Então vamos lá? Vamos começar? Acho que a gente já tá aparecendo, né? Vamos começar? Acho que a gente já tá ao vivo, né? Alguém me dá um oi, se tá me vendo, se tá ouvindo a gente? Vamos lá, Mikau. Estão nos ouvindo? Estão nos vendo? Sejam todos bem-vindos à nossa semana de lives aqui do Narrativas da Alma. Essa semana inteirinha a gente vai falar então sobre o feminino nos contos de fada. Eu vou me apresentar rapidamente, depois eu vou passar para a Mikau, que eu tenho certeza que ela quer dar um oi para vocês, não está se aguentando de vontade. Eu vou me apresentar rapidamente para quem nunca esteve aqui no perfil, que está hoje pela primeira vez. Meu nome é Carol Chamizo Bavo, sou mestre em comunicação, sou autora do livro Era Uma Vez, Outra Vez, a reinvenção dos contos de fada, sou pesquisadora na área de comunicação e cultura. Então, estudo os mitos, os contos, essas narrativas fantásticas que nos encantam e nos ensinam. E aí, ao lado, então, dessa maravilhosa mulher que está aqui comigo, a Mikau Cavalcante, a gente tem o Narrativas da Alma. Eu vou deixar ela se apresentar agora, dar um oi para vocês. Daqui a pouco a gente entra no tema das princesas. Vai lá, Mikau. E aí, pessoal, boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Mikau Cavalcante, eu sou psicóloga clínica e sou especialista em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização. E também sou especializando em psicoterapia junguiana. E a minha área de interesse são os símbolos nos contos de fada, na mitologia, religião e todo tipo de literatura fantástica. Então é aí que eu desenvolvo o meu trabalho. E é um prazer estar aqui com vocês nessa semana tão especial para falar da figura do feminino nos contos de fada. Então a gente vai conseguir, eu acredito, não é, Carol? Esse é o nosso intuito, quebrar muitos paradigmas e pensar principalmente na questão da ânima nos contos. Então, quando a gente vai pensar na ânima, o que é essa ânima? Ela é uma imagem primordial impressa em todos os seres humanos. Alguns estudiosos vão dizer que a ânima é o feminino no homem. Então, uma consciência do princípio feminino no homem. E aí, com as suas experiências de vida, ele vai adequando essa imagem primordial, essa imagem que está dentro dele com o feminino real, com as mulheres, com o princípio feminino que está ao redor dele. Bom, o que isso quer dizer? Que um arquétipo ele tem a mesma origem da palavra, por exemplo, tipografia, que é uma impressão. Então a gente vem para esse mundo com uma marca do que seria determinadas figuras. Então é por isso que a gente não tem muita dificuldade para identificar o que é um homem sábio, o que é uma bruxa, o que seria uma donzela ou a princesa, como a gente vai falar aqui, o que é um pai, o que é uma mãe. Então a gente vem com essa imagem primordial e as nossas experiências de vida vão preenchendo uma espécie de forminha, que é essa impressão que vem dentro de nós. Então ninguém vai ter a mesma ideia do que é uma mãe, mas nós vamos ter
aproximações, coisas muito parecidas a pensar sobre essa figura. E aí a ânima, como essa figura do feminino, a gente vai pensar como ela está ali, dentro dos contos de fada. E aí, Carol, acho que eu já vou aproveitar e falar para o pessoal da questão da imaginação, porque a gente está lidando diretamente com um fruto da imaginação. O que é imaginação? São imagens, é o processo de criar imagens. E a nossa psique, que é essa parte da nossa mente, onde está a cognição, a nossa experiência de vida, os nossos afetos, ela tem uma tendência a criar imagens o tempo todo. É só você pensar quantas imagens você pode criar por dia. Você pode imaginar como vai ser o seu dia. Você pode imaginar o que você vai encontrar no mercado. Então você sai com uma listinha, pode ser mental, ou uma listinha por escrito, e você fala, lá naquele mercado eu vou encontrar tal coisa. E nem sempre você encontra, mas você conseguiu fazer uma cena perfeita na sua mente de como seria essa coisa que você procura. Então a nossa psique, ela tem essa tendência a criar essas imagens. E aí olha que interessante a gente pensar. Psique vem do grego psique, que quer dizer alma. Então a gente está falando de imagens da alma, certo? E aí, por isso o nome narrativas da alma, porque a gente está falando dessa coisa que a nossa alma produz e ela se expressa através do simbolizar. O simbolizar vai ser aquela imagem mental que eu tenho quando eu passo por uma experiência muito grande, ou existe algum tipo de movimento interno dentro de mim que eu acredito que as palavras não são suficientes para expressar. Então eu posso criar um desenho, eu posso contar uma história para falar sobre isso. Isso é simbolizar. Um outro fruto desse processo imaginal é a fantasia. Só que a fantasia ela vem como uma forma de descarregar uma energia emocional acumulada. Então quando a gente está num conflito, pode ser. Voltou? Voltou. Parei de te ouvir. Parou no então, conflito. No conflito, ok. Então a gente está com esse conflito dentro de nós acontecendo. E aí o que a gente faz então? A nossa mente, como ela não encontra uma forma de dar conta desse conflito na realidade, ela vai começar a pegar os elementos das nossas imagens, que a gente fica com um repositório dessas imagens, que a gente cria todos os dias. E aí ela vai formando uma coisa nova. Então a gente vai perceber que, por exemplo, na literatura fantástica, ou a gente pode falar diretamente aqui dos contos de fada, o cavalo vai ter asas, uma pessoa pode criar um corpo igual ao sapo, que vira príncipe, né? Retorna a ser príncipe, porque um dia ele foi humano. Então a gente vai encontrar essas diversas imagens tão diferentes, tão assim, você fala, nossa, mas isso jamais existiria no mundo real. Mas dependendo da situação, é assim que a nossa mente vai trabalhar. Ela vai procurar essas construções como uma forma de conflito. Tanto que a gente pega a história dos escritores, dos artistas, quando eles fazem essas imagens fantásticas, eles sentem uma liberação de energia emocional. E aí, para falar um pouquinho desse fruto da imaginação, a gente criou um e-book, não é, Carol? Onde a gente fala. A Carol traz, ela pode falar melhor, ela traz a parte da ancestralidade dos contos, quem escreveu, como que eram coletados esses contos, né? Porque foi trazido da oralidade para um tipo de compêndio, a gente pode falar, é uma coletânea ali do que as pessoas falavam. E depois eu vou contar um pouquinho nesse e-book sobre a minha experiência com os contos no espaço terapêutico. Como que a gente pode usar o conto como uma ferramenta terapêutica. E aí, Carol, queria que você desse continuidade aí. O e-book é gratuito, né? Deixa eu falar que já é gratuito. Aí quem quiser, entre em contato com a gente manda. A intenção é mesmo mostrar aí a importância dos contos, né? Como a Mical coloca aí no ambiente terapêutico. Aí a gente fala, é só para psicólogo? Não é para psicólogo, é para educador, é para uma pessoa simplesmente que
gosta dos contos, que se interessa pelos contos, não é, Mical? Me encanta muito. Eu, por exemplo, não sou psicóloga, né? E me encanta muito tudo isso, toda essa simbologia que a Mical traz. Quando a Mical fala de ancestralidade, é uma coisa que assim, meu estudo foca nisso demais, né? Então, ver quem escreveu, quem coletou, aonde coletou. Agora eu estou assim, procurando mulheres que escreveram. Então, tô numa, né? Porque a gente fala de conto de fada, Irmãos Grimm, Charles Perrault, Joseph Jacobs, Hans Christian Andersen, e as mulheres, cadê? E escreveram contos lindos, são lindos. Então, cadê esses contos, né? Então, quando a gente vai buscando, vai procurando, a gente vai colecionando cada vez mais. Aí quer comprar todos os livros, aí quer ler tudo, aí fica louca, né, Mical? Aí fica maluca, né? Aí fala, mas esse conto parece muito com esse, que parece muito... Aí começa a teia de contos que se parecem, que estão falando da gente, né, Mical? São contos que estão... Ai, a princesa. Quem que é a princesa? Quem que é o príncipe? Quem que é a bruxa, né? Todos eles estão falando, na verdade, da gente. E nessa semana, a gente organizou essas lives para falar de algumas facetas aí do feminino que são muito famosas, que são muito conhecidas nos contos. Então, a gente fala... a princesa, a bruxa, a fada, a mãe ou a madrasta, né? Quando a gente fala isso, tem uma carga, né? Quando a gente fala madrasta, tem uma carga aí. Por quê? Quem que é madrasta nos contos? Amanhã a gente fala. Hoje a gente vai falar da princesa, né? Então, a gente quis justamente começar a princesa, porque nos parece que é a que vem, a personagem, ou a faceta feminina, que vem sofrendo mais preconceito, né? E a gente diz esse preconceito bem definido, esse estereótipo de uns tempos para cá. Então, para a maioria das pessoas, né, gente, quem que é a princesa? É a coitada, né, a indefesa, que tá lá na torre esperando o príncipe vir resgatá-la. É isso, né? A maioria das pessoas acha isso. É isso mesmo? Será que é isso mesmo? Não é não. Não é não. Então, quando a gente começa a ler esses contos ancestrais e se afastar, quando eu digo afastar da Disney, pelo amor de Deus, não é para ninguém parar de ver desenho, animação da Disney. Pode ver, porque eu também vejo e choro e me emociono, não é nada disso. É para ver os dois, é para conhecer o ancestral, né? Então, quando a gente vê uma Cinderela, que a gente vai falar da Cinderela hoje, né, Mical? Quando a gente vê uma Cinderela, da onde que veio essa história? É a história que tem mais versões espalhadas pelo mundo, Cinderela, né? Então, o que a Disney conta, na verdade, é um recorte de uma versão que a Disney escolheu contar. A história do sapatinho de cristal, por exemplo, que a gente fala em Cinderela, lembra de sapatinho de cristal. Apenas uma versão vai mencionar o sapatinho de cristal, olha só, né? A Cinderela não vai uma vez só no baile, não conhece o príncipe e se apaixona, ela vai 3 vezes no baile. E quem quer ir ao baile é a Cinderela, ninguém mandou a Cinderela ir ao baile. Não é? A Mical vai falar mais dela, que eu sei que a Mical gosta da Cinderela. Então... vamos ler os ancestrais, vamos entrar em contato com essas narrativas. A Rapunzel é outra dessas princesas que tem bem esse estereótipo, né? Fica na torre esperando o príncipe. Não, não é bem assim, né? Em uma das versões, a Cinderela foge da torre, ela enfrenta a bruxa, ela vence a bruxa. Em outra versão, a Cinderela simplesmente engravida, porque ela é uma mulher empoderada que resolve, né, se relacionar com o príncipe antes do casamento, ficar grávida e é expulsa de casa pela mãe. Olha, gente, que coisa mais comum essa história. Ninguém nunca ouviu essa história, não é? Então, assim, não é uma menina coitadinha, não tem nada de coitadinha, nem uma princesa é coitadinha, indefesa, que fica chorando num canto, não, né? E é isso que a gente vai tentar
mostrar hoje. A Mical falou em paradigma e é essa a palavra. É isso que é esse paradigma que a gente vai tentar quebrar, ou pelo menos começar a quebrar nessa live de hoje. Mical, quer falar de alguma delas? Quer falar da Cinderela? Eu quero sim, Carol, porque até a versão da Disney, eu como pessoa, antes de mergulhar no estudo dos contos, eu achava uma coisa extremamente romântica. Né? E aí recebi os bombardeios. Apesar que eu acho que essa questão de ser bombardeada, ela é mais recente. Eu acho que quando eu era adolescente, assim, criança para adolescência, acho que não tinha tanto disso, não. Acho que as pessoas ainda tinham essa perspectiva mais romanesca. E aí, quando fui estudar, eu percebi o quanto a Cinderela, ela em um primeiro momento, ela se sente fragilizada, mas ao mesmo tempo ela vence essa fragilidade. Então, sim, ela é uma mulher fragilizada porque ela acabou de perder a mãe e ela era extremamente ligada à mãe. Ela não tinha nenhum tipo de atenção do masculino. Esse masculino se casa novamente, pelo menos na versão que a gente gosta bastante, não é, Carol? Que a gente usa no nosso curso, a gente pensa nisso. Que esse pai casa-se de novo, ele dá mais atenção às filhas da nova esposa do que à própria filha. A própria filha é feita de empregada e ele não faz nada a respeito. Então, ela tem essa questão de, sim, em muitos momentos ela foi, mas tinha algo que gritava dentro dela, que era a possibilidade de fazer algo a respeito do seu sofrimento. E isso vem para falar com a gente que, sim, a gente pode se sentir em alguns momentos fraquejado, a gente pode se sentir prostrado, mas a Marie-Louise von Franz que ela fala isso, quando a consciência ela já não tem nenhuma perspectiva, ela não consegue enxergar ali uma resolução, é como se intuitivamente o inconsciente mandasse a imagem do herói. E aí esse herói vem e toma posse. Essa imagem primordial, que o herói também é um desses arquétipos, ele vem e nos toma. E a gente começa a agir a partir de um movimento mais heróico. Não, eu quero ir no baile, eu tenho possibilidade de ir no baile, eu vou no baile porque eu quero dançar. Eu quero estar no meio do povo, eu quero estar na alegria, eu vivo aqui nas cinzas e eu quero ir lá e curtir a night. Eu quero ir pra balada e vou. Eu quero ir pra balada. Não é? Exatamente isso. E ela vai, e ela ainda sofre a ameaça de ser pega. Pega por quem? Pelo próprio pai. Então ela sobe numa árvore para tentar se livrar da situação. E quantas vezes a gente precisa fazer essas subidas? A árvore ela tem uma simbologia de evolução da consciência, de desabrochar, de frutificar. E o que ela está falando é que ela vai subir na árvore, ou seja, ela vai ter um outro nível de consciência, ela vai entrar nesse outro nível. Então ela está se preparando para isso. Então ela sobe numa árvore, aí o pai pede um machado, aí vai cortar essa árvore, ela pula do outro lado, corre para casa, tira a roupa, de novo se disfarça ali. E isso é um movimento interessante, Carol, porque a gente tem que perceber a nossa humanidade. Que muitas vezes a gente vai ter essa pulsão de ir, mas se a gente não se sentir totalmente preparado, a gente volta. É um treino para a gente assumir realmente o nosso lugar no mundo. Então a gente está o tempo todo fazendo essas tentativas. Faz sentido para você esse movimento, Carol? Muito, muito. Você falou uma coisa da Cinderela, eu tô lembrando aqui, né? Falei, não posso esquecer de falar. Tem uma versão, não é essa que a Mical contou que a gente gosta mais, é uma outra, né? Do Basílio, que é tão forte esse pai não se importar mais com a menina, que tem um momento que o Basílio escreve assim, que ela mudou, ela não significava mais nada, né, para o pai, que ela até muda de nome. Então, ela não é nem mais chamada pelo nome dela, ela é chamada de gata borralheira. Olha que horror, então. Olha o que essa menina passa, olha o que essa menina sofre na mão desse pai, e claro, da madrasta, das irmãs, né, que a gente
Aí já vê com mais frequência, né? É muito triste, né? E aí a Mikau falou, não, mas eu vou conseguir superar. Ela encontrou força dentro dela, né? O que a gente está tentando trazer é que, assim, a princesa, ela é heroína. Ela é a protagonista da história dela. Ela não é esse estereótipo que as pessoas insistem em tentar colar, né? Talvez, eu não estou dizendo nem que seja, a pessoa é má, o vilão. Não, né? É porque a Disney, infelizmente, os filmes foram sendo, não é, Mikau? Eu acho tudo muito... Assim, eu sempre gostei muito das animações da Disney. A gente falou dela ir ao baile, dançar. O Frozen brinca bem com isso quando a Elsa fala pra Anna, mas peraí, você acabou de conhecer ele e já quer casar com ele? Então é a Disney se referenciando o que a Disney mesmo acabou fazendo ao longo desses anos. Porque na versão ancestral nunca foi isso. Ela nunca foi uma vez ao baile e se apaixonou. Ela queria ir pro baile para dançar, gente. Ela queria ir pro baile para se divertir. Ela queria ter uma vida diferente daquela que ela tinha no borralho. Ela só limpava, ela cozinhava, ela não tinha mais nome. Ela era chamada de gata borralheira. Quem que vai aguentar essa situação? E aí ela via as irmãs, ela via a madrasta, ela falou, eu também quero. E ela foi. Porque ela teve coragem de ir, porque ela encontrou coragem dentro dela para ir, não é? E então, como é que você vai falar que essa pessoa, essa princesa, é esse estereótipo de garota indefesa, coitadinha, não é? Ela tá sofrida, ela tá com uma dor dentro dela, muito sofrida. A gente também tá sofrido, a gente também sente dor, mas a gente também encontra força para lutar. E a Cinderela encontrou. Então a Cinderela inspira a gente, não é? Eu acho lindo, eu até me arrepio. Eu acho lindo demais. E é mesmo. E se a gente não tivesse essa busca pela ancestralidade, a gente não experimentaria. Estaria inconsciente. Ou seja, existiria um movimento, sim, que estaria nos indicando alguma coisa, mas como a gente não teria toda... um pouco mais de integralidade na construção da história, a gente não saberia o que era, afinal de contas, esse movimento. Nosso objetivo como seres humanos aqui é pegar esses conteúdos do inconsciente, trabalhá-los para que eles sejam conscientizados, e aí a gente tire algum significado dessa experiência. Caso contrário, vai continuar no inconsciente, vai continuar encoberto, e a gente não vai entender muito bem qual que é o nosso propósito de existência aqui. Não é? Então, se eu, por exemplo, se eu me sentisse limitada sempre, não tenho o que fazer, não teve alguém antes de mim que passou por algo parecido. Eu estou perdida, eu estou sozinha no mundo sem esperança. Só que toda vez que a gente ouve a história de um herói, a chama acende. E aí você fala, eu posso. Não é, Carol? Eu vou. A Mikau fala, vou com medo mesmo, mas eu vou. Eu vou com medo, mas eu vou. Então a Cinderela foi disfarçadíssima ali para ninguém vê-la. Depois na volta sobe na árvore, da árvore, desce da árvore, esconde o vestido, se suja. Ela pega as cinzas, né? Se suja inteirinha assim para falar. Aí as irmãs chegam, nossa, o baile foi lindo. Foi! E ainda dá uma de cínica, né? Foi mesmo? Nossa, que legal, né? É muito interessante quando a gente consegue ver esses contos além, né? A gente vai além, aí vê uma história, vê outra, vê como eles se parecem, vê como eles vão falando de outro. A gente consegue fazer assim, uma comparação com outros heróis mitológicos mesmo, não é? E como eles vão conversando com a gente, é o que a Mikau falou. O herói conseguiu passar por isso? Peraí, eu também consigo, eu não estou sozinha, né? As princesas estão aí para falar que a gente não está sozinha. Elas estão com a gente, né? E são tantas, eu falei da Rapunzel também, a gente pode pensar aí numa que é uma das preferidas de todo mundo, que é a Bela, da Bela e a Fera, não é, Mikau? Essa é a minha preferida, acho que é a preferida da Mikau também, e da maioria das pessoas. Quando eu faço enquete aqui no perfil, qual é o seu conto de fada preferido? Bela e a Fera, não. A maioria das pessoas gosta da Bela e a Fera, né?
E a Bela e a Fera também ensina muita coisa. A Bela também ensina muita coisa pra gente, não? Sim, olha que interessante a gente pensar. É uma história que, de início, até assim, aproveitando a questão do imaginal, das imagens, quando a gente vai... Para você entender como é esse processo de imagem, outro dia eu estava conversando até com umas colegas, não sei se a Ariane está aqui hoje, mas eu conversei um pouquinho disso rapidamente com a Ariane. Vai no Pinterest e selecione imagens que você goste. Lá você pode selecionar seus interesses, não é? Então, por exemplo, é claro, tá cheio de conto de fada, de mito, de pinturas, eu gosto muito. A hora que você entra lá, você não sai tão cedo. Carol, não sei se pra você é assim, pra mim é um terror. Eu preciso ficar... É uma droga. É viciante. É verdade. É viciante, tem um efeito psicotrópico, porque eu entro, aí uma imagem abre para outra imagem, aí você vai na outra imagem. Quando você viu, você já não lembra nem mais onde que você estava, você tenta voltar, às vezes não volta para o mesmo lugar, você nem lembra mais qual que é da primeira imagem. E esse é o efeito que as imagens têm sobre nós, não é? É verdade. Ai, bendito Pinterest, que eu amo aquele aplicativo. A Ariane acabou de entrar, você falou dela, a Ariane acabou de entrar. E a Roseli tá perguntando da Branca de Neve. E a Branca de Neve? Ai, a Branca de Neve. Ai, a Branca de Neve é demais, né? É Roseli? É, Roseli, é demais. E ela vai entrar amanhã, não é, Carol? Na mãe? Na live da mãe? A gente vai falar dela amanhã, Roseli. Porque a gente vai falar amanhã da mãe. E aí, é claro, né? A mãe, madrasta, né? E já que eu vou dar spoiler, Mical, você sabe que eu dou spoiler, né? Já que eu gosto tanto de um conto ancestral, lá fui eu procurar, né? A versão que a madrasta não é madrasta, mas é mãe da menina. Então amanhã a gente vai falar da Branca de Neve e vai falar dessa história. Roseli, segura que amanhã a gente fala dela. Você vem aqui amanhã, Roseli, você vem. A Roseli falou que não vai perder por nada, isso mesmo, Roseli. É isso aí, Roseli. Então, assim, olha como é forte esse poder da imagem sobre nós. E aí, assim, por mais que a Bela e a Fera, por exemplo, quando a gente vai procurar as imagens, a gente pega esses ilustradores mais antigos, é realmente, assim, causa repulsa. Não é uma coisa, não é igual da Disney. O da Disney é o mais, assim, simpático. Porque quando a gente vai para essas ilustrações, é bem, assim, bestial mesmo. É uma coisa estranha de se ver. Não é agradável aos olhos. Mas mesmo assim é uma das histórias preferidas. Por quê? Porque todos nós temos um lado super doce, super agradável. A gente é muito legal com os nossos amigos. Mas a gente também tem aquele lado irracional, grosseiro, aquele lado terrível, aquele lado que, sabe, você precisa se fazer um trabalho para canalizar a força que ele tem. Então fala dos nossos dois lados. A gente tem os opostos dentro de nós. Ninguém é sempre bonzinho. E aí a gente entra até numa... Lembro que a gente discutia muito essa questão na faculdade. Não me lembro com que professor eu aprendi isso, mas isso me impactou. Ele falava assim, para pensar. Existem pessoas que vão ser boas. Por exemplo, até usou uma coisa bem forte, assim, o traficante. Ele vai ser bom lá para o pessoal que ele protege, não vai? E vai, assim, causar destruição em outras famílias, não vai? E aí eu falei, nossa, realmente, como a gente consegue fazer uma dicotomia? Ai, não, é bom, é mal, é mal. E aí a gente percebe, é só ter um encontro com a sombra, é só ter um lado, um encontro com um lado mais obscuro seu, que você vai perceber e vai falar assim, caramba, eu sou capaz de fazer alguma coisa mais sombria. E é muito difícil aceitar isso. E o conto, ele traz isso de uma forma muito sutil. Que a gente precisa estar assim, com a percepção bem acurada para conseguir captar essa mensagem.
que você acha disso, Carol? Você fica falando, eu fico lembrando das versões, né? Eu lembrei de uma, Mical, porque normalmente quando a gente vê essas imagens, ele é um porco, né? Você percebeu que parece um porco, ou um javali? Ou javali, né? Alguma coisa do tipo. Aí eu lembrei de uma, eu acho que é do italiano essa. Minha cabeça às vezes falha, mas acho que é do italiano essa. Estraparola, se eu não me engano. E essa história, ele nasce, e quando ele nasce, a mãe olha e fala, ai, que coisa mais linda. O pai olha e fala, mas é um porco. Ele nasceu um porco. E aí o pai não tem coragem de falar para a esposa que o bebê é um porco. E ela cria ele a vida inteira achando ele lindo. E aí tem uma série de acontecimentos, até que vai num momento, ele casa, tá? Eu não vou contar, porque eu não dou tanto spoiler assim. Mas aí tem a Bela dele, quando ele casa, ela aceita esse aspecto porco dele, né? E aí eles vão se conhecendo, até que um dia ele fala assim, eu posso te contar um segredo? E ela fala, pode. Ele fala, mas você não pode contar pra ninguém, nem pra minha mãe. Ela, tá bom. Aí ele tira a pele de porco, e ele é o príncipe mais lindo que ela já viu na vida dele. E aí ela vai e conta pra mãe dele, ela não aguenta, ela vai lá e fala, vem cá ver. Aí a mãe, não falei que ele era lindo demais. E aí os dois são felizes pra sempre. Então é como se ele tivesse o príncipe mesmo dentro, né? Embaixo daquela pele de porco. E é o rei porco, o príncipe porco, é uma coisa assim o nome da história. Então fala. Aí, como você falou da imagem, eu lembrei do javali, né? Lembrei do porco, que é o que parece mesmo, né? Acho que a Bela e a Fera é a história que as pessoas mais gostam. Aí, se a gente fala em mito, lembra o Eros e Psique, né? Cupido e Psique. E Psique é uma princesa, a gente pode dizer, por que não, né? Que realiza muitas provações, já que a gente gosta de ver herói aí passando por diversas provações, ela é uma das princesas que mais provações passam, né? Ela é ajudada, claro que é. A gente é ajudado, né, na nossa trajetória. E ela também. Ela chega até ir ao submundo, ela vai ter que ir até o Hades e ela consegue tudo isso para se juntar novamente ao amado dela, Cupido. Então tá aí, uma princesa que, olha, quantas provações que passa, né? Ah, mas é mito? Tá, tem um conto então, um conto norueguês, A Leste do Sol e a Oeste da Lua, que é a mesma história. E ela passando por diversas provações. E fala com o vento norte, fala com o vento sul, não é? Para estar junto com o amado dela. São princesas, então, que a gente vê. Vamos tentar parar com esse estereótipo, esse preconceito. Olha quantas que a gente falou aqui, né? Falou da Cinderela, a gente falou da Bela, falou da Rapunzel, falou da Psique, falou da menina da Leste do Sol, não tem nome, né? A Leste do Sol e a Oeste da Lua, que passam por diversas provações que a gente também passa, né? A menina que teve que ficar ali com o porquinho dela, até ver que o porquinho era um príncipe, né? E a gente passa por tantas provações, né? E elas nos inspiram tanto, elas nos ajudam tanto, né? Essa história é bem interessante. A Leste do Sol e a Oeste da Lua é uma das que eu mais gosto, então eu tinha que falar dela hoje. E assim, eu queria puxar aí, Carol, de pensar assim, quando a gente vai para a história da Bela, eu acredito que são em todas as versões, ou quase todas as versões. É o pai dela que vai até o castelo e vai roubar a Rosa, e aí ou é a vida dele ou é a vida de uma filha. E aí ele volta com a intenção de, pelo menos, poder se despedir. Né? No caso, na Disney é só a Bela, mas nas outras tem mais 2 irmãs, tem mais 3 irmãos, aí quer se despedir dos filhos, né? E aí quando ele conta pra Bela a história, ela fala, não, então eu vou. Não, você não vai, o senhor não pode me impedir. De qualquer jeito eu vou. O senhor não vai conseguir impedir de eu te seguir até o castelo. E aí ele acaba aceitando isso. E a primeira impressão que eu tive, assim, que me tocou foi, poxa vida, mas esse pai vai deixar a menina aí
Não, porque um pai tinha que dar a vida pela filha. Já começa. E a gente começa a pensar, então, mas é que ela, mesmo que outra pessoa pudesse fazer algo por ela, ela entendeu que o caminho era dela. Porque na nossa vida, muitas vezes as pessoas estão tentando trilhar a nossa jornada. Principalmente quando a gente está sob essa tutela do pai, da mãe. Então eles nos dizem como a gente deve se comportar. Eles nos dizem por que caminho ir. Eles às vezes querem escolher o nosso futuro, como a gente tem muito no caso da Valente, né? Mas depois. Valente amanhã. Valente amanhã. Então a gente tem muito essa coisa forte de que assim, ele poderia ter ido por ela, sim. Mas a jornada era dela. A vida é dela, né? Não tem o que fazer, assim. Então ela percebeu que poderia, sim, ser o pai, mas cabia a ela. E aí é o que faz a vida dela realmente ser transformada e ela poder experimentar aí a sua aventura. Né? Mas é interessante. E que aventura, E que né? aventura. E aí, quando você falou da questão do... Estava falando de Eros e Psique, né? E aí a gente sabe que tem uma prova que ela precisa pegar aquela água, aquela água e precisa ser acho que é num casco de cavalo, né? Tem que ser o vidro dele precisa ser. E aí a gente percebe que o cavalo, no passado, eles acreditavam que o cavalo, quando batia o casco na terra, gerava água. E isso era sinal de fertilidade. Quando a gente pensa em fertilidade, a gente vai ligar diretamente com criatividade. Né? Eu sou produtivo, então eu sou uma pessoa fértil. Então, eu consigo criar, eu consigo trazer coisas à existência. E aí a gente vai lembrar do cavalo de Frozen 2. E aí a gente vai... Aquele cavalo da água. Então, assim, a gente está falando assim, chegou um tempo na caminhada da protagonista que ela tem que trazer coisas à existência. Tudo aquilo que ela negou, tudo aquilo que ela tentou, né, disfarçar. Meu bem, tá na hora de trazer isso para o mundo. Isso é você, isso és tu. Isso é não é, Carol? Exatamente. E pensando em Frozen, né? Olha aí, mais heroínas, né? E que heroínas também tão ativas, né, Mikau? A Elsa, a Anna, nossa, a Anna faz uma jornada linda no primeiro Frozen, trilha uma jornada linda no segundo também, né? E para falar em heroína, para falar em jornada da heroína e do herói, vamos chamar nossa convidada? Vamos! Deixa eu mandar aqui um recadinho para ela, né? Para ela entrar. A Vitória Letícia, psicóloga, que estuda, não é? Ela gosta muito desse tema da heroína, né? O Instagram dela é Sarcástica Heroína. Então a gente convidou a Vitória para falar um pouquinho aqui hoje com a gente. Vitória é aluna do nosso curso, né, Mikau? Uma aluna muito querida. E ela vai falar um pouquinho aqui, então, com a gente. Ela vai entrar. Vai entrar agora. Segura. Fala, Vitória, está nos ouvindo? Vitória. Eu tô ouvindo a Vitória já. Tô ouvindo um barulhinho, Cheguei. Ai, Chegou! Que linda! Seja bem-vinda! Obrigada! Eu tava assistindo, tá, gente? Pra não achar que eu tava só esperando a hora de eu me sentir assim no ela entrando, mas assim, adorei a apresentação. Eu vi que, inclusive, você falou que eu dou spoiler. Eu vi. Você é o Tom Holland, né? Quando tinha os Vingadores, e ele era sempre o cara que dava o bendito do spoiler. A Marvel com certeza pensou em demitir ele várias vezes, eu tenho certeza. Mikau não vai te demitir, tá tudo bem, bem. A parceria vai. A parceria continua, Mikau. A parceria vai continuar. Firme, fica tranquila, porque assim, né?
É que a gente emociona, entendeu? Aí a gente vai fluindo, vai saindo da gente que a gente não dá conta de segurar. Não aguento ficar aqui dentro. Preciso mandar pro mundo. Vitória, fala um pouquinho de você, se apresenta para o pessoal. Oi, meu povo! Eu adoro que eu peguei essa mania com o Mical. Oi, meu povo! Então, algumas pessoas aqui, né, já me conhecem. Gente, eu tô aqui me sentindo na Matrix, porque o celular tá aqui pra ver os comentários, né? E, tá aqui. Então tá tudo bem. A Matrix. Vamos fazer um corte aqui rápido na Matrix. Então, pessoal, eu sou Vitória Letícia, né? Psicóloga clínica. Hoje eu sou especializada em psicologia clínica, mas aí o meu foco está indo para o uso, né, das narrativas no setting terapêutico. Foi assim que eu conheci Carol e Mical. Então, todo o meu perfil aí, que inclusive já mudou de nome, né, já tem uma outra pegada desde que a gente se conheceu, está voltado, né, para a gente perceber como as nossas próprias histórias são narrativas e como a gente pode encontrar nas narrativas já pré-existentes, né, os mitos, as séries, os filmes, os livros, uma ajuda, né, um auxílio para, como vocês estavam falando antes, a gente dar continuidade às nossas próprias jornadas de vida, né? É olhar e dizer, olha, alguém já fez, então assim, acho que dá para eu fazer também, né, do meu jeito, mas eu acho que dá. Então, acho que basicamente é isso. Eu não tenho um lápis aqui para ficar dizendo assim, formado não sei o que lá, mestre, ainda não cheguei nesse nível não, mas um dia eu prometo, tá? Assim, bem, e assim, vai dar falta um pouco, mas enquanto isso, fiquem com essa. Tá ótimo. Vitória, e a gente queria que você contasse um pouquinho como foi o teu encontro com os contos antes de vê-los como um material de estudo. Quem te apresentou os contos? Em que época que eles eram bastante presentes na sua vida? Conta um pouquinho desse processo. Então, né? Eu sou filha única, né? Tem que começar assim, porque tem que contar os fatos, né? Pra saber como começou a história. Eu sou filha única. E de pais separados, né? Meus pais não ficaram juntos. Então, meus avós me criaram. Então, aí já vem uma ancestralidade, né? Porque para minha avó já existia a história, né? Contar a história. Porque ela fala que a minha bisavó, que a minha mãe contava. Então, são coisas que já estavam ali na minha família. Então, por eu ser uma criança solitária, gente, isso não é um problema, tá? Adoro quem tem irmão, ótimo, mas assim, não tenho nenhum problema em ser filha única. Mas como minha avó não tinha muitos artifícios para me entreter, então ela teve que buscar, né? Então foi ela que comprou aquela coleção que vinham assim nos contos, né? Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, e na época era CD, né? Aí você podia botar para ouvir, quando se a criança ainda não sabia ler, mas eu era ousada, então eu já sabia. Mas eu botava para ouvir também. Era o antigo podcast, né? O podcast é uma reinvenção disso. Então, ela começou a me dar essas histórias. E aí eu lembro bem da Branca de Neve, porque vocês estavam falando dela aí antes. Eu ficava obcecada com aquela madrasta. Eu falei, gente, como é que pode essa bruxa aqui, linda, maravilhosa, querendo... Eu não tô entendendo por que ela tá indo atrás da Branca de Neve, né? Então, assim, histórias escritas, né? Mas, assim, tinha outras formas, né? Castelo Rá-Tim-Bum, essas coisas todas, né, esses programas, né, antigos. Então, era uma forma também de eu imaginar, porque eu só tinha eu, então eu tinha que criar na minha imaginação várias outras versões de mim e de outras pessoas para interagir. Então, a primeira lembrança que eu tenho é realmente da minha avó, da minha mãe também, que me davam essas histórias, né, e que liam as histórias quando eu ainda não sabia ler, né, porque na escola, às vezes, a gente tinha que fazer esse exercício, então eu adorava. Eu tinha um cantinho de ler e aí eu queria tal história, então eu trazia para casa e elas liam para mim. E aí foi o primeiro contato. Não sabia que nada seria como é hoje, tá? Era só realmente porque tinha que ter um entretenimento, né? A criança sozinha tinha que imaginar. Eu quero só fazer um parênteses, porque Vitória sempre fala assim, eu sou você. Hoje eu tive certeza. Vitória, estou me sentindo em Dark, eu sou você do futuro vindo te falar. Filha de pai separado, gostava de história, solidão não foi assim, foi superada. Vitória, estamos muito juntas. Tudo bem, vocês acabaram de presenciar Dark, gente. Na verdade, Dark fomos nós que criamos, entendeu? A gente tá fingindo pra Netflix. A gente é Jonas. Mical, continua você aí, senão eu e a Vitória a gente viaja, você sabe. Então tá bom, então vamos lá, né? Vitória,
Agora, olhando para o tema dessa live de hoje, falando sobre o feminino, falando sobre a princesa como protagonista, e muitas vezes ela é a salvadora do masculino. No caso da Fera, por exemplo, que representa esse princípio masculino, ela quem foi lá e foi, assim, a possibilidade de retorno a uma vida mais humanizada para ele, não é? Então, como que você acha que isso se relaciona com a tua jornada, com a tua trajetória? Gente, pode entrar agora, minha terapeuta. Você tá aí, pode entrar agora pra fazer o vídeo. Não, brincadeira. Mas eu nunca tinha pensado nessa questão da princesa, né? Enfim, da heroína, fazer a redenção do masculino. Não era o foco, acho que quando eu, né, analisava as coisas. Mas assim, agora pensando, né, sendo bem aberta aqui, eu tenho uma ausência, né, do masculino. Eu fui majoritariamente criada por mulheres, então, gente, é a própria Temícera, entendeu? A própria Mulher Maravilha ali, uma ilha só de mulheres, então era minha mãe, minha avó, meu avô é uma figura masculina mais, não é tão imponente, assim, ele é mais tranquilo, mais na dele, então assim, ele é bem sorrateiro. O que eu acho que acontece é isso, né? Como eu me relaciono com o meu próprio masculino, como energia psíquica, tá? Porque eu sempre tenho que ficar fazendo aqui que nem Mikau, explicando que a gente não tá falando do homem e da mulher, mas enquanto energia psíquica, né? Então, assim, com essa ausência mesmo de uma imagem, acho que eu mesma acabei criando um para mim, né? E quem é que talvez hoje que surge agora, né? Que faz essa figura é realmente a heroína, né? Como vocês estavam falando ali antes, perdão, sobre um herói aparecer para te dar um auxílio. Então, eu acho que as princesas elas já vinham antes, né? Quando eu era criança para dar esse auxílio. E conforme eu fui crescendo, né, a gente sabe que existe um mundo, né? De super heroínas. Então, eu acho que hoje elas fazem, né? Esse resgate para mim. Então, eu acho que com essa ausência da figura em si, representação, né, física, através da imaginação, do meu simbólico, eu tive que dar conta. Então, eu acho que elas ofertaram, né, e ofertam isso para mim até hoje, o que é um tic-teco se batendo, né, porque essa força masculina com essa força feminina, um pensa uma coisa, um quer operacionalizar de um jeito, outro já acha não, e aí a gente entra em lindos conflitos, maravilhosos conflitos que minha terapeuta deve achar esplêndido, né? Deve achar que essa louca aqui de novo. Eu acho que nessa vertente. Contemplei o que você perguntou, porque agora eu fiz uma associação livre, agora eu devaneei mesmo. Eu vou acrescentar aqui, né, Vitória, que para o pessoal, porque a gente sabe, tem uma galera aqui que já acompanha há algum tempo, tanto o seu perfil como o nosso perfil, então vê como você desenvolve isso, mas a partir de uma perspectiva da psicologia complexa, ou como o pessoal conhece, a psicologia analítica junguiana, a gente vai ter aí, todo ser humano, ele vai ter uma energia psíquica, como princípio feminino e outra como princípio masculino. O masculino vai ser o logos, vai ser a razão, vai ser o intelecto, vai ser essa parte da ordem. E o princípio feminino, ele vai trazer mais uma questão de criatividade, impulsividade, instintivo, esse lado mais selvagem. E aí dentro de nós a gente fica tentando conciliar essas duas coisas, né, Vitória? Tic-teco, todo dia, e aí, quem vai assumir, né? Eu lembro que uma vez falaram sobre isso, aí furou o pneu, quem tem que assumir é o logos, a razão, porque você vai ter que dar um jeito, senão você não consegue ali operacionalizar, você já vai pensar que você pode ligar para alguém, você pode fazer um movimento, né? Que às vezes a coisa ali instintivo resolve, mas tem hora que não. Então, essa coisa de que não há uma exclusão, mas sim uma integração dessas duas forças para que a jornada seja operacionalizada. Mas no início eu achava que, tipo assim, não vou dar conta aqui não, só de uma parte, a outra a gente deixa para depois, né? Eu acho que tic-teco ficam diariamente. E aí, bora duelar? Eu fico tipo, gente, baixa as espadas e ó, se abracem e façam o serviço de hoje. Dá a mãozinha, dá a mãozinha. Carol, quer fazer alguma pergunta mais, assim, que a partir dessa associação livre aí? A gente tinha pensado, né, em perguntar também, Vitória, como é que você usa, já que você é psicóloga, né, os contos na sua prática, né? Você consegue utilizar
com os pacientes que você tem? Como é que você consegue utilizar esses contos, essas histórias? Pode ser mito também. Eis uma questão, mas não dá para chegar e dizer assim, oi, tudo bom? Tome aqui Mulheres que Correm com os Lobos para que a gente possa trabalhar hoje. Não dá para você já, né, chegar assim, colocando uma narrativa. Então, acho que hoje é mais ou menos assim, né? A pessoa fala algumas questões para mim, e aí eu vejo que que não é apenas no sentido de ser algo mínimo, mas assim, além do que já está sendo dito ali, né, na troca terapêutica, talvez seja interessante um terceiro elemento, né? Para que a pessoa possa simbolizar, imaginar, ir além do que ela já está habituada com aquelas questões. Então, às vezes vai ser uma sugestão, olha, você já leu tal conto, você já leu tal livro, você conhece tal personagem, vai ser uma pontuação minha. Só que, para minha surpresa, né, as pessoas já chegam, tipo, olha, Vitória, hoje eu assisti X coisa, e aí acho que elas já captaram, né, que eu uso, e aí a gente vai conseguindo. O que você se identificou, né? Qual foi o ponto que te fisgou na narrativa? Isso tem alguma coisa a ver com algo que você já falou hoje, o que você falou antes? Então, mostrando como é que aquilo se aplica na vida dela. É uma história, é uma ficção, mas faz parte da ficção da vida dela, né? Dessa realidade, dessa ficção-realidade que é a nossa vida, né? Então, no setting é mais uma sugestão mesmo. Olha, interessante um dilema, por exemplo, a gente falando dessa questão do feminino, né? Gente, eu vou usar uma palavra aqui, por favor, se tiverem menores, se retirem dessa live, brincadeira. A santa e a puta, né? O dilema do feminino. A santa e a puta, porque se age de um jeito, então é o politicamente correto, e se eu ajo dessa outra maneira. E aí eu sempre cito, por exemplo, às vezes Lilith. Você já parou para ler a história de Lilith, né? Para você ver o que é que ela tem para oferecer, que nem sempre é esse lado, né, com esse pré-conceito que a gente já tem. Então, é sempre tentando mostrar para a pessoa como aquilo se aplica na vida dela. Como ela pode, né, aplicar isso. E aí, assim, até hoje eu não usei diretamente a jornada do herói, por exemplo, né, ou a jornada da heroína. É mais o conto, mas eu acho que o texto, o livro, eu acho que ele faz a função, né, para a pessoa naquele momento. É mais tranquilo quando é um workshop, uma coisa aí que você já vai, né? As pessoas já sabem que você vai tratar daquilo e etc. Então, assim, claro que antes disso eu já uso eu lá na minha terapia, né? Então, eu vou lá levar aquilo para ver como é que funciona. Para as pessoas não acharem que a gente não faz isso, né? Que a gente está falando de uma coisa aqui que a gente não aplica na nossa própria vida. Eu acho que tem que ter uma verdade nesse sentido, né? Porque faz sentido para mim que eu tento colocar para as outras pessoas. Mas aí é super livre, a pessoa... Olha, Vitória, eu li. Olha, Vitória, eu não li. Eu li e fiquei preso nisso aqui, fiquei presa nisso aqui. E a gente vai vendo os aspectos que se ligam com a própria história de vida da pessoa. Eu achava que isso não era possível, até eu sair da faculdade. Eu achava que isso era impossível. Mas isso, gente, isso é coisa de doido, né? Eu devo estar surtando que eu tô criando isso aqui na minha cabeça, né? Mas aí encontrei mulheres que correm com os lobos, aí eu falei, ó, essa mulher aqui tá dizendo que o negócio funciona, então não são fontes vozes da minha cabeça, né? Então tem alguém que já respalda o uso de algo que eu nem sabia que era possível de ser utilizado. Então, sempre vamos fazer uma reflexão, vamos trabalhar em cima disso. Você gostou, não gostou, né? Lembrou de alguma coisa, né? Lembrou de alguma outra coisa que você já tinha escutado anteriormente na sua infância, e aí assim a gente vai, né? Dentro das possibilidades de cada um. Eu achei bem interessante que você falou que às vezes as pessoas levam, né? Para você, muitos que, em virtude de saber que você vai ser bem receptiva a isso, não é? É muito legal, muito legal. Eu tento me conter pra não, tipo assim, não mostrar, tipo, não quero mostrar agora que eu estou empolgadíssima, que dessa vez não fui eu que sugeri, a pessoa veio com a sugestão, mas não, eu fico assim, né? Por dentro eu fico vibrando. Não vou mostrar aquela tatuagem do Harry Potter, senão a pessoa vai achar que eu sou fã. E assim, nenhum indício, né, durante um atendimento de que existem sinais e símbolos aqui a serem. É um sinal. E assim, como as pessoas podem se sentir à vontade, por isso que fala, tem o psicólogo, ele tem um amplo lugar para trabalhar, ele tem muitas dimensões, ou como o pessoal gosta de chamar hoje, nichos,
para trabalhar. E a gente vai atrair o tipo de paciente que se identifica com o nosso trabalho. E isso é ótimo, porque o terapeuta ele tem que estar muito bem para trabalhar, ele tem que gostar daquele ambiente que ele está proporcionando, ele tem que se sentir à vontade, como se tivesse numa conversa. Então eu estou conversando e as coisas estão saindo, as coisas estão fluindo, só que o terapeuta ele vai ter ali algumas estratégias para te ajudar a pensar por um caminho, aí, por um viés que você ainda não tinha conseguido sozinho. E isso está ligado aos contos. Nos contos, os heróis nunca estão sozinhos. Ou melhor, eles fazem uma parte da trajetória sozinhos, mas eles têm sim as pessoas que estão auxiliando, que estão ali, ou é o escudeiro, ou é o amigo, né? Quando a gente pensa em Senhor dos Anéis, né? E aí a gente pensa naqueles dois amigos ali carregando o fardo juntos, então é disso que a gente está falando, né, Vitória? Sim, sim. Mical, Vitória, a gente tem 2 minutos, vai acabar. Vitória, Mical quer fazer uma última pergunta aí para Vitória? Aí a gente. Quero sim. Eu vou Nossa, como passa rápido! Muito, eu vou anotar. Teve pergunta bastante interessante aqui. Eu vou anotar e aí a gente responde por story, pode ser? Tá bom? Opa! Vitória, então pra gente aproveitar esses minutinhos aí, tá igual político, né? Não tá fazendo essa coisa de político? Você tem 2 minutos, você tem 1 minuto. Ok. Réplica. Isso, fala um pouquinho pra gente de como o curso Interpretando os Contos de Fada impactou na forma que você estuda os contos hoje. O que eu posso dizer, né, gente? Agora tudo faz sentido. Tudo aquilo que eu achava que era loucura, eu disse, quem me abraça e diga, faz parte da minha loucura também, né? Não é à toa isso aqui. Então, eu tenho certeza que revoluciona essa parte de uma coisa que eu achava que era totalmente abstrato e passa a ser uma coisa concreta, né? Tem fundamento, tem um porquê, tem uma utilidade, né? E dá um lugar para o meu trabalho que não é simplesmente um trabalho, não é algo que eu vou lá todos os dias escutar os meus pacientes, né, com um grande pesar. Não, vou lá lembrando que eles são heróis e heroínas das suas próprias narrativas e que todos os dias eu quero que eles lembrem disso e possam fazer essa jornada na melhor forma possível, né? Retornar com o Elixir, entendeu? Entrar na caverna. Então eu acho que é algo que transformou o abstrato para o concreto. Tentei. Fui bem? Fui bem. Obrigada aos envolvidos. Você foi linda, como você sempre é. Tudo para mim, minha versão Dark. Junto. Dark. Ai, gente, tá acabando. Ai. Eu tô triste já, mas amanhã tem mais. Gente, então, muito obrigada, Vitória. Te agradecemos muito, gente. A gente tem que fazer isso mais vezes. Eu concordo. E tem mais. tanta gente linda aqui, olha. A Victorix. Quem mais? A Sueli com histórias. Um beijo pra você, Sueli, contadora de história. Tem tanta gente linda. A Taina falando que está admiração e amor por nós. A gente também tem por você, Taina. Taina é Mical, entendeu? Mical Taina é Mical. Taina é Mical, entendeu? E aí tá tudo certo aqui no Dark. É muita gente, muito, muito obrigada por quem ficou aqui, assistiu, e amanhã tem mais. E obrigada pelo carinho também aqui de todo mundo. E a gente vai tentar responder então por story, tá bom? Vitória, nem precisa agradecer, né? Que você é um amor. Eu amo vocês, gente. Eu não tenho. Muito obrigada, muito obrigada. Foi muito especial ter você aqui, viu? E poder ter você todos os dias.